Salve, salve quebrada, voltei. Assim, não vou fazer promessas mais, fechou? Mas eu voltei hoje porque eu assisti ontem o Coringa Delírio A2, Folia Dus, e eu queria trazer pra vocês o que eu achei do filme. Eu tenho lido muita coisa sobre o filme e confesso que eu pensei muito antes de vir aqui falar com vocês e eu espero que eu possa contribuir um pouco para a sua experiência quando você for assistir o filme, fechou? Mas é depois da vinheta, né? Você já sabe. Vamos lá? Então é isso, se você ficou comigo aqui depois da vinheta, não se esquece de deixar uma curtida, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. E quando eu postar vídeos, eu tô com bastante shorts para postar de gameplays, mas eu vou voltar a produzir esses conteúdos, logo logo eu tô de férias e aí eu vou poder voltar a me dedicar ao canal. Vamos tentar aí agitar essa monetização. Assim que eu conseguir chegar perto, sorteios, quem sabe, participações, enfim, a gente pode sonhar, né? Bom, tô aqui com o que eu ganhei ontem, tá? Fui assistir o filme. Ganhei esse cartaz bonitão aqui, tá? Coringa Delírio A2, Coringa 2, Coringa Folia do. Assim, gente, de cara, tá? Não vou ficar fazendo rodeio aqui, porque eu acho que quem tá assistindo esse vídeo aqui, possivelmente, ou é porque me conhece, quer ver o que eu tô falando, obviamente, ou pra me prestigiar, ou porque tá buscando ali se deve ou não gastar o seu dinheiro. Eu vou ser simples, tá? Na minha resposta. Se você não gosta de musical, não vá assistir o filme, tá? Porque boa parte do filme ele é musicalizado. Isso não foi um problema pra mim, tá? Eu não gosto de musicais, eu realmente tenho até pavor em musicais. Me irrita aquela ambientação de que tudo é muito legal, tudo é muito belo, tudo é muito feliz. As pessoas param no trânsito, sobem em cima do carro, dançam apaixonadamente. Não é esse o musical que está aqui no filme, mas se você vem de uma pegada que não gosta desse tipo de filme, a chance de você gostar desse filme ela é muito baixa, tá? Outro ponto muito importante é qual a sua expectativa para esse filme? E por que essa pergunta é importante antes de começar o vídeo? Porque eu sinto que a maior parte das reclamações sobre esse filme, além da questão musical, e eu entendo todas elas, é a expectativa do público. Não é que o público estava com uma expectativa gigantesca para assistir Coringa 2. Muita gente, inclusive eu, falei, ó, eu acho que não precisa de continuação. Para mim o filme tá fechado aqui. Inclusive na primeira parte lá do filme, quer dizer, no primeiro filme, você tem aquela cena final que é quando ele faz o rosto, né, com o sangue, o sorriso, e pra mim ali já era o take pra fechar o filme, tá? Sabe, escurece ali, sobe os créditos, parabéns Todd Phillips, incrível. E aí eles foram fazer mais um takezinho ali no Arkham dele correndo. Pra mim não tinha necessidade daquela cena, mas beleza, pra mim tava fechado o filme. E aí quando anunciaram a continuação, o que eu pensei? Eu falei assim, é Hollywood, né? Hollywood agindo por ser Hollywood. Se você tem um filme para maior de idade, que bateu o bilhão e se tornou um recorde de bilheteria, que foi ultrapassado esse ano pelo Deadpool e Wolverine, você precisa fazer mais disso. A gente está falando do capitalismo, a gente está falando de uma indústria pesadíssima cinematográfica que sobrevive de lucros. Então, se aquele filme deu certo, por que uma continuação não daria? E aqui tá o pulo do gato e, ao mesmo tempo, a pá de cal que vai, talvez, impedir que esse filme chegue à nova bilheteria que eles talvez deduzissem que vai acontecer. Eu acho que o grande ponto desse filme é a expectativa da pessoa que foi assistir. O que eu entendi, principalmente quando acabou o filme? O espectador queria ver caos, o espectador queria ver violência, o espectador queria ver sangue, o espectador queria ver o Coringa fazendo aquelas coisas que nem nos quadrinhos o Coringa fazia. Tá? A gente tem poucos quadrinhos em que o Coringa aparece numa televisão e dá um tiro a queima-roupa no apresentador ao vivo. A gente tem poucos quadrinhos que falam sobre isso. A essência do personagem nos quadrinhos é aquele Coringa que causa, que toca o terror, mas que brinca com o Batman, saca? É aquela arma que você fala, puta, ele vai dar um tiro na cara do Batman e aí sai o papelzinho escrito Bang. Isso é o Coringa que muitas das pessoas cresceram assistindo. E aí o Coringa vai ganhando várias repaginadas, o Coringa vai ganhando várias maneiras de se interpretar esse personagem. E o primeiro Coringa, de 2019, do Todd Phillips, com o Joaquin Phoenix, eu acho que ele é mais um desses casos, que é assim, você tem um personagem que é uma mina de ouro a ser explorada, e o Todd Phillips tinha uma ideia muito clara do que ele queria fazer no primeiro filme,
E eu acho que muito do sucesso do primeiro filme se dá também por isso, de você apresentar uma nova versão que não tinha sido explorada ainda do Coringa, que é uma pessoa doente, com problemas mentais, que tem uma condição social beirando a miserabilidade, que tem problemas familiares e que essa pessoa vai enlouquecendo aos poucos, na medida que ela não tem os medicamentos, na medida que ela não é correspondida no amor, na medida que ela é debochada no metrô, na medida que ela é debochada na televisão, e aquela pessoa que tinha um pensamento suicida, que nos é apresentada no primeiro filme, ela vai pirando com toda essa rejeição até que chegue ao derradeiro momento de que o Arthur Fleck, que é o personagem principal do filme 2, não é o Coringa, tá? Então, isso também já é um paradigma, já é uma quebra muito grande. Ele vai se alimentando até ele enlouquecer. O primeiro filme, para mim, Pedro, e eu sou muito fã da DC, eu nunca escondi isso em nenhum dos vídeos que eu postei aqui para vocês, sou muito fã do Coringa, eu não vejo problema nenhum em você explorar a imagem de um personagem que é muito bom em outras vertentes. Não faz sentido você ter 30 filmes do Batman se todos os filmes do Batman é a mesma coisa. Não faz sentido isso. Aí porque eu vejo a galera comentando assim, eu vi muitas críticas, tanto positivas, em uma quantidade muito menor, e a maioria críticas negativas, é de tipo assim, desvirtuaram um personagem. O que é o Coringa? O Coringa é só um palhaço? Porque muito simples fazer o Coringa. Eu acho que a magia do Coringa, por ser um dos maiores vilões da história da cultura pop, junto ali com o Darth Vader, é que o Coringa pode ser qualquer um. É isso que o filme passa. O primeiro filme mostra isso, que existem outros Coringas que podem surgir numa sociedade caótica, numa sociedade em que a pessoa ela é desvalorizada, que a gente trata o outro, o ser humano, como qualquer coisa, sabe? E dali pode sair um Coringa. Sempre a gente brinca assim, numa favela pode ter um Einstein, um Pelé, N coisas. Também pode ter um Coringa ali, cara. A gente não sabe o que a gente tá lidando. A gente precisa de empatia com o próximo. E o que eu acho que esse filme faz? Ele quebra todas essas expectativas. Todas essas expectativas. Você veio aqui para ver sangue, você veio aqui para ver morte, você veio aqui para ver caos. Você não tá no filme certo. E isso deixou muitos fãs extremamente putos. Porque o que você espera quando você vai assistir o Coringa? É isso. Só que o filme ele trabalha com essa cultura do espetáculo, de que, tipo, para nós tudo tem que ser um blockbuster, tem que ter explosão, tem que ter super-herói, tem que ter capa, tem que ter continuação, tem que ter 700 filmes para você ligar um outro. Se você não vai mais nessa fórmula, não funciona os filmes. Eu gosto de cinema de modo geral. E para tentar exemplificar tudo isso que eu estou tentando trazer para vocês, eu vou falar pouco a pouco sobre o filme e já com spoilers, tá? Então já indico, se você não quer pegar spoilers pesados da trama, não termine o vídeo. Mas é que o Todd Phillips, ele sabe aonde ele está mexendo. E eu tenho dois exemplos para mim que são muito claros, que é o primeiro Tropa de Elite do José Padilha, ele fez com um objetivo, e aí ele fala, eu queria mostrar que o Capitão Nascimento é isso aqui. Apesar de você torcer pro Capitão Nascimento, o que ele faz no filme o aproxima dos vilões. E quando ele viu que a sociedade comprou o Capitão Nascimento como um herói, independente do que ele fizesse, ele fez o filme 2 e falou assim, cuidado, tá? Não, a mensagem que eu queria passar não era essa. Aqui é a mesma coisa, eu consigo ver esses traços, é como se o Todd Phillips falasse, puta que lá merda, não era isso. Não é pra você gostar do Coringa. Não é pra você ter dó do Coringa. Não é pra você torcer pra ele. É pra você entender que ele é um problema de uma sociedade doente. É isso que ele tá falando. E nesse filme ele deixa isso muito claro, porque o filme ele trabalha com o Coringa quase que de forma secundária, e ele volta a trazer o Arthur Fleck, que é o personagem que está por baixo da maquiagem. E eu acho isso incrível. Eu até falei para um amigo meu, falei assim, o filme me lembra um pouco o V de Vingança. Ele falou, nossa, como assim o V de Vingança? O V de Vingança é o meu filme favorito, tá? Favorito, é o filme que eu mais gosto. Não é o melhor filme que eu já assisti, mas é um filme que eu tenho uma carga emocional muito grande com ele. Eu gosto do V de Vingança. Eu até fiz uma tatuagem aqui. E essa tatuagem que eu fiz, para mim, é o que define o Coringa. Ideias são a prova de balas. Tem aquela cena icônica do V, quando ele encontra o policial que o tava caçando e começa a pistolar ele, tá ligado? Dá vários tiros. E aí o cara fala assim, por que você não morre? E aí ele fala, porque por baixo dessa máscara não existe só carne. Por baixo dessa máscara existem ideias. E ideias são a prova de balas. O Coringa é uma ideia nesse filme.
Qualquer pessoa pode ser o Coringa. O Coringa não é a maquiagem. O Coringa é a ideia. Porque você tem o Arthur Fleck e você tem o Coringa. Você tem pessoas civis e você tem os mascarados no filme. E aquelas pessoas querem a mesma coisa que eles viram no Coringa. Uma sociedade em ponto de ebulição. Eles estavam esperando alguém é, tirar aquela normalidade, de botar fogo. Tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. E quem fez isso foi o palhaço, foi o Arthur Fleck. E ele se torna um símbolo como se fosse uma libertação de uma sociedade que tinha raiva, de uma sociedade que tem problemas mal resolvidos e que querem colocar isso para fora. Só que o Arthur Fleck, antes dele ser o Coringa, ele é uma pessoa que é fruto dessa sociedade. Ele era uma pessoa que dependia de um tratamento médico, e esse tratamento ele é cancelado, e ele vai adoecendo aos poucos, mas no filme nos é mostrado que o adoecer dele, na verdade, é a sua libertação, e ele é um cara que queria ter sucesso na profissão, então ele queria estar no palco, quando ele fazia as anotações no caderninho dele, as piadinhas lá, e as pessoas não riam, ele queria ser visto como um ser humano, ele queria que as pessoas enxergassem ele como alguém, é como se ele implorasse amor no primeiro filme. E nesse filme, nos é dito que na sua infância, quando ele tinha 7 anos, ele foi estuprado. Então é um personagem que carrega traumas da sua infância na medida que ele tenta ser aceito, e o que a sociedade entrega para ele é o quê? Porta fechada. Ele só queria o palco. O filme começa com uma brincadeira ali no estilo Warner animações, né, antigas, e o que a gente consegue perceber é que existe um personagem, o Coringa, e existe uma sombra, e que vai se modificando, né, que vai trocando a sombra e a pessoa. Fica muito claro pra gente durante o filme que o Arthur Fleck é a sombra do Coringa, e ele tá tentando voltar para aquele lugar à medida que ele não consegue. As pessoas só olham o Arthur Fleck se ele estiver de maquiagem. As pessoas só gostam do Arthur Fleck se ele estiver de maquiagem. As pessoas só se importam com o Arthur Fleck se ele for o palhaço. E isso fica muito claro, principalmente na prisão, que é quando os guardas debocham dele, né? E eles falam sempre pra ele, falam assim, ô Arthur, tem uma piada nova aí? Alguma coisa? E você vê que ele vai ignorando aquilo, porque ele sente que não é o Arthur que está sendo procurado, é o Coringa. Então, a impressão que dá é que ele se tornou prisioneiro do palco que ele sempre quis. Ele é o palhaço, a mídia quer o palhaço, a população quer o palhaço, e na medida que ele quer se libertar disso, ele quer ser só uma pessoa simples, amada. Porque ele era uma pessoa rejeitada. E ele conseguiu a atenção que ele tanto sonhou, mas não como o Arthur Fleck, não como um comediante. Ele conseguiu a atenção como ele sempre sonhou, como Coringa, como um psicopata, como um criminoso. E o Todd Phillips sabe a mensagem que ele está passando aqui, que é essa sociedade da glorificação, a sociedade do sensacionalismo. É a sociedade que gosta do Capitão Pátria, que é declaradamente um vilão, mas que tem o seu lado humano ali escondido. E a partir do momento que a série The Boys começou a mostrar que existe um ser humano dentro daquele vilão, as pessoas começaram a rejeitar. Porque existe um nosso lado animalesco, um nosso lado selvagem que corteja a violência, que corteja o caos, corteja a desgraça. E quando a gente vê esses personagens fazendo coisas que nós não podemos fazer por N fatores, por conjuntos de regras, por normas morais, por religião, a gente consome isso porque é como se fosse uma válvula de escape. Na mesma medida que isso é perigoso, isso não é aceitável. O que o Arthur fez no primeiro filme como Coringa não é aceitável, não é justificável e não é legal. E aí a gente fica nessa busca por esse personagem e ele não está no filme. Esse personagem está cansado, ele está 2 anos preso. Está 2 anos preso e está 2 anos esquecido como Arthur, na medida que todos os dias os jornais falam do Coringa, o Coringa matou o Murray, o grande apresentador de televisão, e as pessoas estão possessas nas ruas esperando o julgamento do Coringa. E o filme tem 2 horas e alguma coisa, e eu arrisco que 1 hora e meia o filme passa dentro do Arkham. E eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Até porque, como o filme não tem um Batman, o que você poderia apresentar? O Coringa explodindo coisa, o Coringa fazendo maldade. A gente já viu isso em 200 filmes, gente. Eu acho que as pessoas estavam com uma expectativa de só ver desgraça, de só ver tragédia. Aqui é uma tragédia, mas é a tragédia da vida de um homem que não aguenta mais a maquiagem que ele passou. É isso. Tem diversas cenas que a maquiagem está escorrendo. Tem uma cena que dá um close na cara dele e a parte azul, né, azul aqui, ela começa a escorrer e desce. Incrível,
Você vê que o filme ele é feito com muito carinho. Tudo que tá ali foi feito com muito carinho e o diretor sabe o que ele estava fazendo. Ele sabe exatamente o que ele estava fazendo e ele sabe exatamente o que ele queria passar. Porque a gente pode criticar talvez o roteiro, e eu acho que a grande crítica vai ser no roteiro. Eu não vejo problema no roteiro, porque é como se fosse um filme de julgamento, tá? E é o que eu disse. Talvez não agrade o grande público, porque como você está mexendo com um personagem da cultura pop dos quadrinhos, as pessoas vão com uma pré-ideia, uma predisposição para assistir esse filme, com algumas convicções que ela acha que vai encontrar lá. E ela não acha essas convicções que ela tinha antes do filme. E acho que aqui é o grande ponto de frustração da maior parte do público que vai assistir Coringa. Porque na parte técnica e visual do filme não tem do que reclamar. A maquiagem é muito boa, a fotografia é muito boa, a mixagem de som, a trilha sonora, o figurino, os visuais, até dentro da prisão ele consegue pegar takes incríveis. E aí eu vou entrar na parte que é o que o nome do filme sugere, Delírio a 2. O mundo é um palco. Para quem assistiu o primeiro filme, aquela trilha sonora carregada. É como se fosse uma tragédia anunciada. Ela tá presente aqui no filme porque aquele é o Arthur Fleck, novamente, ele não é o Coringa. E aquela música mais vibrante que aparece lá no final do primeiro filme, que é quando ele sobe as escadarias e começa a dançar, ali já mostra que a dança é a forma como o corpo do Arthur Fleck expõe a sua felicidade. Ele não tinha Arlequina lá. O que ele tinha ali? Felicidade. Ele era uma pessoa vazia. E aqui ele joga isso para fora. Ele aparece dessa maneira para nós quando ele tá dançando, quando ele tá cantando. Ah, Pedro, eu não gosto de musical. Eu também não gosto de musical. Novamente, eu quero deixar isso muito claro. Para mim foi muito difícil assistir várias partes do filme. Eu falei, ai, que saco, música de novo. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas todas as músicas ali, elas são justificáveis. Tem músicas, inclusive, que você não precisa que os personagens falem, porque a própria música que vem legendada, ela já é o roteiro do filme. Isso é cinema. Essa é a mágica do cinema. Para quem gosta e para quem não gosta. Tá tudo certo. Tem gente que reclama do CGI, tem gente que reclama do roteiro, tem gente que reclama das atuações. Dá para você reclamar de várias coisas, não tem problema, mas você jogar uma obra inteira fora porque pedaços dessa obra são musicalizadas, eu acho que é um pouco de preguiça. Assista, dê essa chance pro filme. Você pode falar, não gostei da parte musical, mas tem um bom filme ali. Eu vejo as pessoas falando que o filme é um lixo, gente. Não é, desculpa. E não é que é a minha opinião. O filme é muito bom. Eu acho que a experiência sua ela vai sair do muito bom para o ótimo ou para o excelente, ou ela vai sair do muito bom para a beleza. Mas não precisava desse filme. Acho que é isso. Porque se for que o filme é um lixo, você desconsidera todo o entorno do filme por causa da parte musical. E aí você tem a questão que é o seguinte: eu acho que algumas cenas a música pesou, a mão do Todd Phillips pesou, porque tem cenas que eu estava totalmente envolvido ali, eu falo, mano, puta, a vida do Arthur é uma merda, velho, o cara é desgraçado, sabe? Dá tudo errado, parece que não tem perspectiva de melhora na vida desse cara. E pum, interrompe música. E aí parece que todo aquele sentimento, toda aquela emoção que a cena te envolveu, ela é retirada para você ver um número musical. Mas por que que isso acontece? Porque é o Arthur cansado da vida de merda que ele tem, imaginando, pirando, delirando uma vida melhor, que é o que? Os sonhos que ele passa a ter musicalizados, que é o que ele gosta, com a pessoa que ele se apaixonou, que é a Harley, né? Então, a primeira cena que aparece ela, que inclusive é uma jogada de musical muito bem feita, é o quê? O Arthur saindo da cela dele, indo em direção a um outro lugar dentro do Arkham, ele passa por uma pequena salinha onde está tendo um coro. Já tem um número musical ali, e é ali que ele encontra a Harley, né, ou a Quiz, a Eve, Harley Quinzel, né, que eles falam no filme, tem um apelido para ela, e ele se apaixona. E aí ela sai da sala porque ela já o enxergava não como Arthur Fleck, mas como Coringa. E ela faz tipo uma risadinha ali e o negócio da cabeça que ele faz no primeiro filme, simulando a morte do Murray, mas que naquele ponto, e é explicado pra gente nesse filme, era o Coringa que queria se matar. Ele fala sobre isso. Eu tinha planejado me matar em televisão pública, em televisão ao vivo, para ver se as pessoas me notavam. Só que ele disse que se sentiu tão humilhado pelo Murray que ele mudou de ideia. É a tragédia da vida dele. Tem até um pedaço do primeiro filme que ele fala: eu costumava achar que a minha vida era uma piada. E no final, ele faz uma reflexão sobre isso. Os diálogos são muito bons aqui.
Novamente, tem cenas musicais que elas encaixam perfeitamente. Tem algumas que me tiraram um pouco do filme, mas não estraga a minha experiência. Porque quando acabou o filme, e eu tava reparando as pessoas que estavam assistindo o filme, minha esposa inclusive foi comigo, a galera tava cansada da música. O problema era a música. Porque a tensão que o filme traz é aquela música carregada, aquela música pesada, aquela ambientação escura, chovendo. É um filme fúnebre, é um filme melódico, um filme dramático. Tá aqui, tá a mesma coisa que tem no primeiro filme. O que tirou a experiência das pessoas foi o musical. E aí você tem o quê? A questão do julgamento, que é se o Coringa vai ser inocentado ou não e vai ser transferido para uma clínica psiquiátrica e vai sair do Arkham. E o filme trabalha também com essa questão quando ele coloca o júri, a perspectiva do júri, e tudo isso se muda quando uma das pessoas que aparece para fazer um dos seus depoimentos como testemunha é o Greg, né? O Gary, desculpa, que é aquele senhorzinho que ele é uma pessoa que tem problema de crescimento. Ele não é um anão no filme, mas ele é, eu não sei, me fugiu o nome dessa doença, mas ele aparece aqui, as pessoas deram muita risada e não tem nada engraçado nessa cena, ele só ele caminhando triste, porque ele sabe que o que ele vai falar ali possivelmente vai prejudicar uma das poucas pessoas que o trataram bem também, que é aquela cena que ele mata a pessoa e ele tenta abrir a porta, ele não alcança, ele fala, Arthur, você pode me ajudar? E claro, Gary, eu não faria mal nenhum a você, eu gosto muito de você, você me respeitou, você me tratou bem. Ele abre a porta. Então você percebe que o caminhar do Gary até ele chegar na cadeira para poder fazer o depoimento dele é um caminhar de alguém que sabe que vai decepcionar uma outra pessoa. Só que aqui também está um outro pulo do gato. Porque o que o Arthur estava esperando? Que ele acabasse com a raça dele. E aí ele fala: não, aqui tinha uma boa pessoa. Ele fala bem de alguém que o tratou bem também, na medida que ele percebeu que aquela pessoa tinha outros problemas. E depois que o Arthur Fleck vê o depoimento do Gary, ele decide mudar o dele. Ele fala: eu não sou o Coringa. As pessoas estavam esperando o Coringa. Ele tira a maquiagem, ele faz uma apelação, né, durante o júri, não olhando para o juiz, não olhando para a promotora, ele faz uma declaração olhando para o júri, para o espectador, como se ele estivesse num palco. E ali ele faz um desabafo de que ele não é aquela pessoa, que ele entende os erros que ele cometeu, ele fala que inclusive matou a mãe dele, né? Antes disso, ele tem também o depoimento, o testemunho daquela vizinha dele, que na cabeça dele ele fantasiava que ele tinha tido um relacionamento com ela, e ela fala, pô, ele é meio estranho, eu vi ele uma vez, ele, enfim, pirado. Então confirma pra gente as teorias que a maior parte das coisas que aconteceram no primeiro filme, quando envolvia o Arthur e essa mulher, eram loucuras da cabeça dele, não era real. E agora ele tá passando por esse mesmo problema. Quando ele conhece a Harley, boa parte das cenas que a gente vê dos dois, e obviamente todas as cenas musicalizadas, são coisas da cabeça dele. Ele alimentou um sentimento por uma pessoa que não existe. Tem uma cena que ele tá na solitária fazendo sexo com ela. Não existe isso, é óbvio que não existe. Então, um personagem que você vê que ele tá desistindo da vida aos poucos, na medida que ele não consegue se libertar da sombra de lá do começo do filme, que é o Coringa. O Coringa é o fardo dele. O Coringa era o personagem que ele almejava ser, o que ele queria ser, bem visto, idolatrado, amado, bem tratado, e ele viu que o preço que ele precisou pagar para ser esse personagem é muito alto, e ele não quer mais isso. Isso é muito poderoso. A gente está falando de uma pessoa que tem problemas, e a gente tem inúmeras pessoas na sociedade que têm problemas, e a gente está falando de como as pessoas se humilham, como as pessoas fazem o que for necessário para conseguir atenção na internet, para conseguir atenção na televisão. Vocês com certeza têm algum amigo, algum conhecido, ou segue algum canal que você vê alguém falando assim, por que uma pessoa se sujeita a fazer isso? Porque a gente vive na era da tecnologia, as pessoas querem se mostrar, as pessoas querem provar que elas existem, elas querem deixar alguma coisa, alguma marca. Também tenho vontade de deixar os meus legados. Eu estou aqui tentando. Se não der certo aqui, eu vou continuar fazendo meu trabalho como professor e segue a vida. E talvez eu seja insignificante na história da humanidade. Ou pode ser que daqui para frente alguma coisa miraculosa aconteça na minha vida, mas eu não vou virar o Coringa. E eu consiga esse status de cravar o meu nome na história da humanidade. Falar, tiveram Pedros e tem o Pedro. O Pedro que fez isso, o Pedro que falou aquilo, o Pedro que ajudou isso. Eu tenho essas pretensões, mas eu não sei como atingi-las
sem meios ilícitos. Eu não vou usar os meios ilícitos para isso. Então eu vou viver a minha vida de Arthur. Eu não quero ser o Coringa da minha vida agora. Eu não estou disposto a pagar esse preço. E é isso que o filme está trabalhando. E a Arlequina, aqui, logicamente, ela tá no filme porque ela é cantora, e ela é uma baita cantora, né? As cenas musicalizadas, ela rouba a cena, mas ela aparece também como alguém que busca propósito na vida e ela enxerga que o Coringa é esse propósito. Ela quer pirar com ele ali porque ela quer sair dessa ordem de paz e entrar nessa ordem caótica. Isso para ela é sedutor. Só que você tem uma questão que é o seguinte: é muito difícil para ela lidar com isso, principalmente porque vai ter um incêndio dentro do Arca e ela sai fora. A cabeça do Coringa, ela continua lá, ele continua vendo ela, ele tá beijando ela na cela, mas ela já estava em casa, e ela estava esperando o dia do julgamento. No primeiro dia do julgamento, ela vai normal. Quando ela vê que no segundo dia o Arthur vai pintado, ela também se pinta, porque ela enxerga no Arthur ela mesma. Só que, na verdade, é o Coringa, assim como as pessoas que estavam lá fora. Então existe uma profundidade muito grande aqui, um subtexto do filme, que é o que você é, o que você deseja ser, o que você tem, o que você gostaria de ter e o que você vai perder. Tá? Eu acho que o filme trabalha com todas essas nuances e é muito bom, muito bom. Eu saí do filme assim, em silêncio, todo mundo saiu em silêncio, aí eu vi alguns comentários, nossa, que filme ruim, gastei meu tempo, mas eu senti que as pessoas, elas ficaram desconfortáveis, primeiro, porque elas não encontraram o que elas esperavam, e o filme sabe que ele está entregando isso, porque tem até uma cena que a Arlequina fala pra ele, para de cantar, e todo mundo que tá assistindo o filme também tá pensando isso, tipo, pelo amor de Deus, para de cantar, cala a boca, só encena, só fala. E tem uma outra cena, que é quando eles estão no palco, que também para mim é um tapa na cara direto do espectador, que é quando eles aparecem ali como se fosse aquele programa do Murray, certo? A câmera vem te aproximando de trás para frente, então você chega de frente para eles dois, eles começam a falar e eles percebem que o público não tá gostando, e aí a Arlequina vira para ele e fala: "Vamos dar ao público o que eles querem, o que eles vieram ver", e ela dá um tiro nele. É isso que a gente estava esperando, só que a gente esperava que o Coringa fizesse isso, não que ela. Aqui a Arlequina é o espectador, é a gente. E a gente entende aquela cena, a gente fala, a gente quer ver morte, só que aí a gente percebe que isso é um delírio da cabeça dele, é o conflito, o que ele deve ou não fazer, o que ele quer ou não quer ser. É muito legal a dualidade que o filme trabalha. E aí você tem um ponto, principalmente no final do filme, que eu vi muita gente também ficando puta da vida, é que o filme termina com o Coringa recebendo, o Arthur, né, recebendo uma visita, a gente não sabe quem é essa visita, a gente não sabe se essa visita existe ou não, mas enquanto ele está nos corredores, um dos detentos que, inclusive, aparentemente gostava dele, de um jeito inclusive sexualizado por alguns gestuais que ele fazia, ele esfaqueia o Coringa. Aí ele mata o Arthur Fleck, tem várias facadas nele, e o filme faz questão de te mostrar que ele tá no fundo, só que ele tá todo borrado, enquanto o Coringa, o Arthur Fleck, tá caindo, e ele fica estirado para você na câmera com o rosto dele focado, mas no fundo você consegue perceber o quê? Que é exatamente o que o filme tá falando desde o primeiro. Ele pega a faca que ele esfaqueou e começa a cortar. Morre o Arthur Fleck, mas o Coringa não morreu junto com ele. O Coringa agora tá ali do lado, porque o Coringa é a ideia. Porra, isso é genial. Genial. O Coringa é a ideia. Quando eu falei do V de Vingança, era exatamente isso. As ideias são a prova de balas. Quando o V morre no filme, a multidão que tá lá fora, todo mundo é o V. O V não é a pessoa, o V é a ideia. O Coringa não é a pessoa, o Coringa é a ideia. Tem milhares de Coringas no quadrinhos. E um quadrinho, inclusive, tem 3 Coringas ao mesmo tempo, que é quando o Batman pega, esqueci o nome do poder, que ele consegue descobrir tudo, como se fosse um cérebro dos X-Men, e ele fala, me mostra a identidade do Coringa, e aparece 3. É isso. O diretor sabe o que tá fazendo, ele não é idiota. Sabe exatamente o que tá fazendo, como ele tá fazendo. E aqui no final do filme ele mostra, fala, vocês não queriam o Coringa? O Coringa tá aqui, ó. Olha, o Coringa acabou de esfaquear o cara, se cortou, e termina o filme como? Rindo. Uma piada. Inclusive ele termina o filme falando pro Arthur, fala, Arthur, você já ouviu a piada do psicopata? E aí o Arthur meio que ignora, porque ele tá tentando chegar lá, e ele para, ele começa a falar, e ele joga o Arthur na parede e esfaqueia ele. O filme termina com uma piada, o filme termina com risos, o filme termina com um Coringa, que não é Coringa aqui nesse filme. O Coringa é você, é a sua expectativa.
Então eu acho que o que o filme trabalha é muito foda. Ah, é do jeito que eu gostaria? Talvez não. Talvez eu mudasse algumas coisas. Eu diminuiria o número de musicais. Eu acho que a música na cabeça do Arthur ela não é um problema. O problema, sim, são os musicais, que tem bastante, deve ter mais de 15 músicas. Mas, como disse, as músicas elas não são avessas. Você não vai escutar uma música do Drake, você não vai escutar uma música do Kendrick Lamar, da Anitta. Você vai escutar músicas que têm a ver com o filme. That's Life, That's Entertainment. E você olha e fala, pô, faz sentido com o que tá passando aqui. Mas aí você sempre se questiona, será que eu queria ver essa parte musicalizada? Eu acho que essa crítica é válida. O número de músicas talvez seja exagerado. Agora, você falar que o filme é ruim porque tem muita música, ou que o filme é ruim porque ele não é o Coringa, eu não sei da onde você tirou essa informação. O Coringa tá no filme. Inclusive, tem vários Coringas no filme. Tem o Coringa que explode, o Júri, tem o Coringa que mata o Arthur Fleck, tem o Coringa que tem cabelos loiros, que é uma mulher, e tem vários outros Coringas pela cidade de Gotham. É sobre isso. É sobre isso. Pra quem assistiu o seriado Gotham, inclusive tinha dois Coringas, e a gente descobre que o que veio depois é o verdadeiro Coringa. E vai ter um Coringa pro filme do Batman, vai ter um Coringa pro novo universo de James Gunn. O Coringa é infinito, o Coringa é a ideia. É a ideia. Enfim, sobre as outras questões do filme ali, eu acho que o filme ele foi feito também pensando nas premiações no Oscar, então eu acredito que vai receber algumas indicações. Fotografia, trilha sonora, mixagem de som. Coadjuvante eu não tenho certeza. A Lady Gaga rouba a cena quando ela aparece, mas eu não sei se ela pegaria coadjuvante. Eu acho que ela vai pegar ali canção original, como ela costuma fazer nos filmes. E o Joaquin Phoenix, eu acho que ele se reinventa de novo no personagem, porque ele repete o nível de atuação, ele inclusive está mais magro, mais visceral nesse filme. Você tem dó dele em vários nuances do filme, e você vê nos olhos dele o sofrimento, né? Ele chora com facilidade, não parece ser aquele choro que o ator fica se esforçando por pensar algo triste para chorar. Você percebe que ele tá sofrendo ali junto com o personagem, e tem a adição do canto, que Hollywood gosta de musical, a gente sabe disso, a gente não pode negar a realidade. O Todd Phillips ele não é besta, ele sabe que o que ele está entregando aqui talvez não agrade o público, e eu acho que não vai agradar realmente o público, mas ele sabe que vai ser um filme que vai ser falado por muito tempo. Ele sabe que vai ser um filme que vai receber premiações. Daqui a alguns meses, na janela de premiação, a gente vai falar sobre Coringa de novo, a gente vai ver cenas do Coringa de novo, a gente vai falar bem de novo sobre o Joaquin Phoenix, que se despediu do personagem aqui para me entrega. Novamente, eu não teria feito um filme 2, mas eu entendo a crítica que o filme 2 traz, gosto da crítica que o filme 2 traz, e hoje eu enxergo que eu acho que o Todd Phillips corrige um erro que ele deixou em aberto no primeiro filme, que é a admiração pelo Coringa. O Coringa não é um personagem para se admirar. O Coringa é um personagem para se repudiar, um personagem para você ter raiva, para você ter nojo dele. É que a forma como este Coringa foi nos apresentado fez com que você gostasse do Arthur Fleck. Não é do Coringa, fez com que você gostasse do Arthur Fleck. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Sintam-se à vontade para discordar aqui embaixo nos comentários, tá? Não se esqueça de deixar a curtida, novamente, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações de vídeos novos e eles vão voltar a aparecer, eu prometo. Fechou? O que foi? Um sorriso nessa cara aí, velho.